Pai do Senhor, meus irmãos, hoje nossa lição número 7, que fala sobre o cristão e as provações da vida. O cristão e as provações da vida. Então, confira aí com a gente aí o nosso fundamento e as nossas referências bíblicas. O fundamento está em 1 Pedro 1,7, que diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Referências bíblicas está em Tiago 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então vamos aqui para a nossa introdução, que diz aqui o seguinte: será que tudo o que acontece conosco é uma provação? Como saber se estou sendo provado por Deus? Como devo encarar a provação? E como devo me comportar diante delas? Tiago fala no primeiro capítulo de sua epístola acerca das provações e tentações da vida, mostrando também os seus resultados. A Bíblia fala que no final dos tempos virão terríveis provações para a humanidade, principalmente para quem não serve a Deus. 2 Timóteo 3:1 e Daniel 12:1. A primeira coisa é fazer a diferença entre o que é provação e o que é tentação, porque por vezes isso pode parecer a mesma coisa, mas não é. E tem muitos irmãos que estão sendo tentados e acham que estão sendo provados, e irmãos que estão sendo provados achando que estão sendo tentados. Deus não tenta ninguém, como diz a palavra. Ele não tenta ninguém. Só que a provação é de Deus. Provação e tentação. A tentação é do mal. A tentação ela é colocada, vamos colocar assim, na nossa frente por Satanás, ela é incitada por Satanás, mas nós somos tentados pelos nossos próprios desejos e concupiscências. Satanás ele só oferece um prato daquilo que nós mesmos já gostamos. Então a tentação, porque tem gente que sempre quer colocar a culpa de tudo só em outro, né? Nós somos responsáveis por sermos tentados como somos tentados. Porque se somos tentados por aquilo que somos tentados, é porque nós temos aquilo dentro da gente. Satanás ele só é um incitador daquilo que você já quer. Qual a diferença então da provação e da tentação? A tentação é para te derrubar. Satanás te incita para que você caia da presença de Deus. Então ele sabe das tuas fraquezas, sabe da sua vontade, né, das suas inclinações, e ele te oferece esse prato de lentilhas moderno, né, para que você caia da presença do Senhor. Então Deus, através da provação, Deus quer te... Vou trabalhar a provação daqui. Deus, em toda provação, ele quer te colocar para cima. Satanás, com a tentação, ele quer te colocar para baixo. É muito diferente. Então, vamos supor que o homem está neste nível e Deus esteja lá em cima. Então, a cada provação que Deus coloca na sua frente é para que você cresça na presença dele, para que você aprenda, para que você evolua enquanto ser espiritual. Então, em cada provação que você passa, você sobe uma espécie, vamos colocar assim, uma série, né? Você passou de ano, subiu uma série, passou de ano de novo. Então, a cada aprovação que você é aprovado, você chega mais perto de Deus, você chega mais a ser a aparência de Cristo, né? Já na tentação, não. A tentação, o intuito é te deixar ou paralisado ou fazer você voltar, descer esses degraus aí. Então, a diferença circunstancial é Deus quem te prova. Porém, é Satanás que te tenta. Ele te incita naquela tentação que você já tem dentro de você por causa do pecado. Nossas atitudes ao passar pelas provações, item 2.1. Alegria de espírito e paciência. A palavra gozo, no verso 2.3, tem o significado de ter, possuir, coisa útil ou agradável. Já que sabemos que as provações existem e são inevitáveis, é mister que a enfrentemos com suprema alegria, o que vai gerar em nós a virtude chamada paciência. Paulo diz em Romanos 5,3, a tribulação produz a paciência. Segundo o ensino que Tiago nos dá em sua epístola, no verso 5, o resultado das provações será a paciência e o progresso na conquista de uma vida pura. Todo mundo que é provado, que passa pelo fogo, né, depois que aquelas impurezas do ouro
que existe em nós e esse ouro foi colocado por Cristo, é a imagem de Cristo que nós carregamos. Depois que as impurezas são tiradas através dessa provação pelo fogo, mais e mais nós nos tornamos a aparência de Cristo. Item 2.3, as virtudes de Jó. Ao interpelar Satanás sobre de onde estava vindo, Deus fala das virtudes de Jó. Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Foram essas virtudes que ajudaram Jó a ter segurança em Deus, passar pela provação e afinal sair vitorioso. São as mesmas virtudes que Tiago menciona nos versículos 7 e 8, sinceridade e fidelidade. Quando a gente vai para o livro de Jó, apesar de todo esse elogio de Deus a respeito de Jó, a gente vê do começo até o capítulo, salvo me engano, 38, que Jó ele vai quase que caindo da presença de Deus, né? Ele começa a falar sobre o dia que ele nasceu, amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele diz que quando encontrar Deus, vai inquirir a Deus, vai colocar Deus contra a parede para saber se Deus, por que Deus está fazendo aquilo. Ele vem ali numa quase, quando ele chega no limite, Jó estava quase transformando a provação dele em tentação. Quase. Satanás estava só esperando esse momento. Porque a mesma coisa, está aí uma coisa interessante. A mesma situação que você está passando, ela pode ser usada por Deus, ela pode estar sendo usada por Deus e ter sido criada por Deus na sua vida. Só que Satanás está te incitando para que você pegue essa mesma prova que foi colocada para você crescer e para que você caia. Então, quando Jó estava quase para blasfemar, quase para falar uma besteira, Deus se apresenta no discurso. E Deus fala para Jó, já que você, na minha tradução aqui, na minha versão, já que você é tão sabido, agora se prepara que eu vou te perguntar e eu quero que você me responda então. Então Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó. Aí naquele momento Jó reconhece quem é Deus e realmente ele volta para ser aquilo que ele realmente era no Senhor. Aquele homem íntegro e sincero diante de Deus. Mas Jó quase caiu. Quem foi usado ali para ir incitando e transformar provação em tentação? Os 3 amigos dele. Né? Aqueles 3 amigos ali que praticamente falaram besteira ali do começo ao fim. Item 3. Implicações práticas das provações da vida. A presença divina. A Bíblia diz que Deus põe o justo à prova. Contudo, jamais o abandona em meio às provações. Deus está sempre pronto a nos comunicar a sua sabedoria, sua proteção e sua presença. Deus jamais nos abandonará em meio às provações, pois Ele honra a vida de fé. As provas que passamos aqui neste mundo servem para o progresso na conquista da perfeição cristã. É importante dizer que Deus não prova o homem para conhecer o homem, pois Ele já nos conhece melhor que nós mesmos. O fato da provação é para que o homem conheça melhor a si mesmo, em todos os sentidos da sua vida e procure melhorar nas áreas onde há alguma deficiência. Esse comentário aqui eu achei fantástico. Fantástico esse comentário. Deus não precisa usar a provação para nos conhecer. Ele, inclusive, sabe se a gente vai passar ou não. E mesmo que a gente não passe naquele momento na aprovação, aquela nova aprovação, provavelmente Deus vai colocar na nossa frente. Né? Porque mesmo que a gente tenha sido reprovado naquilo ali, Deus quer que a gente se conheça, que a gente forme esse comparativo entre o que é exigido por Deus, o que é de excelência nesse sentido e o que nós somos. Então essa aprovação é exatamente para nos moldar e para fazer com que a gente desenvolva essa mentalidade e se coloque, vamos colocar assim, a estatura de Cristo. Então a aprovação ela serve para a gente. Assim como a tentação também ela serve para a gente, para mostrar o quanto que a gente é pecador e falho. A tentação também ela tem no sentido didático, vamos dizer assim, espiritualmente falando, só que é uma didática do mal, é uma didática doída, né? Uma didática que vai te reprovar em todas as escolas e nunca mais você vai poder entrar em escola nenhuma, se você for reprovado, né? Nessas provas aqui. Mas também é bem didático, é uma didática do mal, mas a tentação é bem didática porque ela mostra para a pessoa tentada o quanto ela é falha. Né? O problema é que, infelizmente, a pessoa que é tentada e cai, ela geralmente não reconhece que ela tem responsabilidade sobre aquilo. Item 3.2, vitórias e recompensas. Abraão foi provado, Gênesis 22:1, e foi ricamente abençoado por Deus. As provações que passamos aqui neste mundo servem para o progresso na conquista da perfeição cristã.
Segundo a palavra de Deus, as provações que passamos aqui terão recompensas. Isto nos ensina que primeiro temos que lutar e batalhar para depois recebermos o que de fato merecemos da parte de Deus. Então isso aqui, um exemplo bem bobo aqui, é como se a cada prova que um filho passasse, humanamente falando, o pai tão satisfeito com aquela aprovação do filho, toda vez ou levasse ele para sair ou para passear ou desse um presente para ele. Então Deus recompensa as pessoas que passam pelas provações. Item 3.3. Experiências profundas com Deus. É importante saber que Deus honra a vida de fé. Por isso, Tiago mostra que após passarmos pela provação, teremos melhorado a nossa fé como cristãos. Paulo serviu ao Senhor com lágrimas e provações. Em Atos 20:19, fala isso pra gente. E isto o levou a se tornar um dos maiores missionários do Evangelho de Cristo. Um dos maiores não, o maior, né? As provações da vida forçam-nos a voltar-se para Deus e buscá-lo em oração em busca de ajuda. E também nos ensinam o quão é importante obedecer a Deus. Conclusão da nossa lição. É bom entender que se as provações da vida existem, e são muitas das vezes inevitáveis, mas se soubermos tirar proveito delas para crescermos como cristãos, no porvir ergueremos a bandeira da vitória. Nesta luta somos mais que vencedores. Amém, meus irmãos? Conclusão aqui, um fechamento autoexplicativo. Então, mais uma lição aí para os irmãos. Fiquem na paz e até o nosso próximo ensino.